Olá, pessoal. Professor James aqui com vocês. Mais uma vez, o Congresso Internacional de Educação do Unisalesiano, o segundo congresso. Agradecemos a disponibilidade do nosso palestrante, David, da Telesapiens, disponibilizando um tempinho aqui para falar com a gente, né? Mostrar um pouquinho do seu conhecimento, falar um pouquinho do conteúdo que ele e a sua empresa está desenvolvendo. Agradecemos desde já a disponibilidade. Deixar o David aqui dar continuidade para se apresentar e dar continuidade aos trabalhos. Até mais, pessoal. Deixa o David aí falar com vocês. Olá a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Queria agradecer à Unisalesiano por essa oportunidade de falar sobre um tema tão interessante que é o metaverso. Meu nome é David Stephen, eu sou CEO da Telesapiens, que é uma editora e é uma edtech também ao mesmo tempo, porque produz conteúdos digitais, tá? E esse tema vem bem a calhar, porque nós também estamos nessa corrida, né? Em busca de novos projetos inovadores no metaverso. Então, vamos lá, vamos começar a apresentar aqui rapidamente para vocês o que é o metaverso, né? Quando ele começou, se é que ele começou, né? Como ele se originou, né? E para onde nós vamos, né? Porque não se fala em outra coisa atualmente que não seja o metaverso. Então, com a licença de vocês, eu vou compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Tudo certinho? Tudo certinho. Muito bem. Metaverso e educação. Claro, né? A gente teve que afunilar o tema, porque o tema metaverso ele é tão universal, né? Ele é tão diverso, ele é tão diversificado, que nós passaríamos aqui horas e horas e horas falando de metaverso e ainda teríamos mais assuntos para falar. Então, nós fizemos um pequeno recorte no tema metaverso, transversalmente, para falar sobre educação no metaverso. Mas, claro, antes de falar de educação, nós vamos falar sobre o que é o metaverso, tá? Mas, afinal, o que é esse tal de metaverso, né? O que é isso que as pessoas falam tanto, tá? Em 1992, Neil Stephenson, ele, em sua obra Devasca, cunhou pela primeira vez o tema metaverso, né? Ele falava do tema metaverso e definiu da seguinte forma o metaverso: como uma terminologia empregada para representar qualquer tipo de mundo virtual que tenta reproduzir a realidade por meio de dispositivos digitais, pressupondo o compartilhamento de espaços virtuais manipulados através de ferramentas de realidade virtual, realidade aumentada ou também realidade mista. E, claro, lastreado pela conexão com a internet, sem a qual seria impossível pensarmos em metaverso. Então, veja aqui, copeiros, que metaverso não é um conceito tão novo assim, né? Então, estamos falando aqui de uma obra de 1992, ou seja, uma obra que foi lançada antes mesmo de haver internet comercial no Brasil. Claro que lá fora já havia, mas aqui no Brasil ainda não existia. Então, existia apenas a internet, né? E existia o que nós conhecíamos na época como BBS, né? Que eram programinhas como Mirk, um conjunto de programas que permitia que as pessoas pudessem acessar a rede mundial de computadores, mas sem a sofisticação do que hoje nós conhecemos como websites, páginas HTML e toda essa parafernália de coisas que nós conhecemos hoje. Então, esse foi o conceito cunhado pelo Stephenson em 1992 em sua obra Nevasca, tá? Que foi a primeira citação do termo metaverso. Mas o que é realmente um metaverso, tá? Ou seja, vamos a um exemplo? Vamos lá? Então, eu não sei se vocês lembram, né, se tiverem uma idade parecida com a minha, eu tenho 56 anos agora, em 2005, né, o mundo conheceu o Second Life, uma plataforma, na época, bastante rudimentar, nada a ver com esse visual que eu estou mostrando aqui já é o Second Life atual, né? Mas era uma plataforma que simulava uma realidade dentro do mundo virtual, dentro do mundo digital, né? Na verdade, era um jogo de RPG, onde as pessoas brincavam assumindo avatares, assumindo novas personalidades,
dentro de um ambiente onde eles podiam transacionar, jogar, interagir, né? Bastante interessante, tá? Só que o Second Life ele não decolou naquela época, né? Como até hoje também não decolou, porque o conceito era interessante e as pessoas realmente, algumas pessoas aderiram, se engajaram, mas não havia ainda tecnologia suficiente para simular uma realidade tal qual conhecemos hoje, né? Então, o Second Life ficou restrito a uma pequena tribo, né? Pequena, claro, percentualmente, né? Um número significativo de usuários eles têm, mas não chega nem aos pés, por exemplo, ao número de usuários do Facebook, do Instagram, da Meta, né? Como nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Recentemente, né? O Mark Zuckerberg, é uma figura bastante conhecida no mundo, ele transformou a sua empresa Facebook na Meta, ou seja, ele mudou o nome da empresa, né, porque decidiu definitivamente investir no metaverso. Ou seja, ele recunhou o conceito de metaverso lá atrás do Stephenson, né, e lançou a ideia de utilizar esse mesmo conceito, aproveitando os seus mais de 3 bilhões de usuários somente no Facebook. Isso sem falar do Instagram e do WhatsApp, tá? Então, o Facebook, né, na verdade, as ambições da Meta se baseiam em aproveitar essa grande carteira de usuários, digamos assim, dessas 4 redes, né, as 3 redes, digamos assim, Facebook, Instagram e WhatsApp, para trazê-los para um mundo diferente, né? Um mundo onde as pessoas possam interagir, desculpem, de uma forma, digamos, menos cartesiana e mais tridimensional. Então, por isso, a Facebook, ou melhor, a Meta, está investindo no Quest 2, que é a mais nova marca que eles adquiriram, né? Que produzem, né? Eles produzem óculos de realidade virtual, que é o Quest 2, tá? Que é o óculos mais vendido hoje. Nós vamos falar daqui a pouquinho mais sobre o Quest 2, mas hoje, digamos que é o óculos mais popular, né? Inclusive, passando o Google Glass, passando outros óculos que existem já no mercado, como o HoloLens da Microsoft, tá? E está se popularizando bastante o Quest, muito em função da propaganda do Zuckerberg em relação ao metaverso, que, diga-se de passagem, ainda não existe, como nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Mas quais são os metaversos existentes hoje, né? Existe mais de um metaverso? Ou o metaverso seria um conceito global? Tá? Atualmente existem jogos, né? Jogos que se intitulam, né, metaversos, como, por exemplo, o VRChat, que é um jogo bastante conhecido, bastante popular no mundo, né? Temos também o Roblox, né, que também é um outro jogo que simula também um universo onde você pode interagir com pessoas, e o Fortnite, que também é um conjunto de jogos, esse da Microsoft, né, da PlayStation, que também se baseia no conceito de metaverso. Então, veja que cada um desses jogos, eles simulam o seu próprio universo, né? Ou o seu próprio metaverso, digamos assim. Só que não existe atualmente, ou até agora, né, uma conexão entre esses jogos. Ou seja, claro, aqueles que são da Microsoft conseguem conversar entre si, mas virtualmente não existe como, por exemplo, você ter um ambiente único onde você consiga interagir de um jogo para outro, tá? Este, digamos, que seria o next step, né? O próximo passo para o metaverso dessa área, né? Mas e quanto ao futuro, né? Como é que a gente pode predizer o futuro com relação ao que vai acontecer com o metaverso? É só nós olharmos quem está investindo nesse conceito hoje. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos de quem está investindo hoje, claro, além do já citado Mark Zuckerberg da Meta, né? Que está, como eu falei, né, se apropriando dos seus mais de 3 bilhões de usuários espalhados pelo mundo para seduzi-los para essa nova realidade chamada metaverso, tá? Digamos que o Zuckerberg é a figura mais emblemática dessa briga, dessa corrida, né? O Zuckerberg ele está realmente obstinado a entrar neste mercado e liderar este mercado. Mas será que o Zuckerberg realmente vai conseguir isso? Será que ele tem bala na agulha para isso? Será que todos esses 3 bilhões de usuários vão migrar de fato para o metaverso da Meta?
ou, de repente, vão entrar em algum outro metaverso, talvez da TikTok, ou talvez de outro concorrente, tá? Só que, sorrateiramente, desde 2001, Bill Gates, da Microsoft, outra figura bastante conhecida, vem comprando muitas plataformas de games, tá? Como a Mojang, a 343, a Rare, a Turn 10 e, recentemente, a Xbox, que é a principal marca de games da Microsoft, vem ganhando bastante espaço, tá? E o Bill Gates já deixou claro, né, que quer entrar nessa briga também pelo metaverso, né? E enquanto o Mark Zuckerberg tem mais de 3 bilhões de usuários, Bill Gates praticamente está monopolizando as plataformas de games do mundo, né? Então, ele já tem ações na PlayStation, né? E está comprando cada ano várias e várias empresas. Essas não são todas, tá? São mais de 17 empresas de games, são mais de 17 plataformas de games que a Microsoft detém hoje no mundo, tá? Correndo por fora dessa briga, nós temos duas figuras emblemáticas, ou melhor, três, né? Essa dupla que vocês devem conhecer, né? São os Google Boys, tá? Eles estão correndo por fora com o Google Glass, tá? O Google Glass, que perdeu esse início de corrida para a Meta, né? Está prometendo um grande lançamento ainda para 2022, que é o Google Glass para o metaverso, tá? Eles não falam muito do nome metaverso, talvez para não fazer alusão ao seu concorrente da Meta, mas tudo indica que vai ser um forte concorrente para o Quest 2. E, de forma inusitada, como não poderia deixar de ser, nós temos essa outra figura emblemática aqui, que é o Elon Musk, que, através da Neuralink, também está entrando nessa briga, só que de um jeito um pouco diferente. Eu diria de um jeito bastante disruptivo, como não poderia deixar de ser quando se trata do Elon Musk. Ele está propondo que você consiga entrar no metaverso sem precisar de óculos, sem precisar de um joystick, sem precisar de um simulacro qualquer, apenas com a sua mente, né? Então, a Neuralink está trabalhando em chips, inicialmente com fins terapêuticos, visando a cura de algumas doenças, como Parkinson, entre outros males, mas, claro que de olho nesse metaverso, porque a partir do momento que eu consigo pôr um chip na minha cabeça e consigo controlar o meu dispositivo, quer um celular, quer um computador, através do meu pensamento, então é possível que eu consiga entrar de uma forma mais barata nesse metaverso. Porém, há rumores que essa brincadeira de colocar chip na cabeça tem seus efeitos colaterais, e eu, particularmente, concordo plenamente com isso, né? Eu não colocaria, por exemplo, chip na minha cabeça, nem que me pagassem por isso. Mas vamos lá. E o Brasil? Como é que o Brasil se posiciona? Existem metaversos brasileiros? Vamos descobrir? Então, vamos lá. Primeiro, Lumix, eu não sei exatamente como se pronuncia isso, né? Mas eu acredito que seja Lumix, tá? A Lumix Studio é uma empresa carioca, né? Que, digamos, deu o primeiro passo nesse segmento, né? É uma empresa que se propõe a desenvolver projetos sob medida para empresas atuarem no metaverso, no seu próprio metaverso, e eles oferecem uma coisa chamada NFTs, que são Non-Fungible Token, ou token não fungíveis. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, segura aí, tá? Vamos falar daqui a pouquinho o que são os NFTs, mas eu anteciparia para vocês que são algo parecido como bens patrimoniais, ou seja, eles vendem bens patrimoniais dentro de um metaverso para que você compre esses bens e possa investir, ou seja, possam fazer esses bens retornar dinheiro para vocês. É bem interessante a proposta da Lumix, tá? Que não é muito diferente da Biopsy, né? Que é uma empresa, né? Uma empresa de tecnologia que se propõe a oferecer um território, né? Uma cidade chamada Byteland. Essa cidade ela vai permitir que você crie lojas, crie outras cidades dentro dela, tá? Showrooms para sua empresa, né? Então, você tanto pode ter uma empresa dentro desse metaverso, como você também pode ter apenas a parte de apresentação da sua empresa e ter todo o back-office, toda a retaguarda dentro do universo real, não no metaverso, tá? E eles oferecem também comércio de imóveis, né? E lotes imobiliários, tá? Ou seja, você pode comprar imóveis, comprar terrenos
e lá você construir suas cidades, construir a sede da sua empresa, fazer o que você quiser. Residências também, né? Não sei exatamente como, nem onde as pessoas vão usar residências no metaverso, mas, de uma forma ou de outra, existe aí um mundo de especulações muito grande em cima desse conceito de terrenos no metaverso, tá? Bom, trocando em miúdos, né? Educação. Vamos agora falar um pouco de educação. O que é que existe de educação hoje no metaverso e, muito particularmente, no Brasil, tá? Então, vamos fazer um recorte. Claro que o metaverso ele é um terreno muito fértil, né, para atividades educacionais. Tudo que nós pensarmos em termos de inovação tecnológica, a educação sempre está atrelada, né? Porque, afinal de contas, não dá para manter uma invenção, uma nova tecnologia, um novo paradigma, né, em funcionamento sem formar pessoas, né, sem capacitar pessoas para fazer este paradigma, para fazer, digamos, esse conceito ser perene, digamos, na linha do tempo. Então, não dá para falar de metaverso sem falar de escolas lá dentro, sem falar de pessoas lá dentro aprendendo a construir o próprio metaverso, tá? Então, a educação é um terreno, sim, o metaverso é, sim, um terreno fértil para a educação. E vamos começar com um exemplo aqui, né? A MedRoom. A MedRoom foi a primeira empresa de desenvolvimento de simuladores e laboratórios digitais para a área de saúde no metaverso, tá? Eles têm vários simuladores, tá? Como simuladores de anatomia, fisiologia, tá? Muito focada na área médica, tá? E, claro, como vocês sabem, existe a telemedicina, que é uma área bastante promissora, né? Uma área que já está sendo amplamente utilizada, né, no mundo inteiro, onde as pessoas já fazem até cirurgias sem precisar se deslocar. Imagina, por exemplo, você fazer uma cirurgia com um médico americano e um médico suíço e um médico israelense ao mesmo tempo, tá? Cada um em sua especialidade, e você aqui em São Paulo, em Curitiba, em alguma cidade do Brasil, sendo operado por esses 3 médicos. Isso já é realidade. Tá? Não estamos nem falando de metaverso, tá? Estamos falando de telemedicina, que já é algo que acontece já há algumas décadas. Tá? E a MedRoom é um exemplo disso. Um outro exemplo é a própria Telesapiens, tá? É a empresa na qual eu trabalho, que é uma edtech que já disponibiliza vários laboratórios e, recentemente, está investindo na compilação desses laboratórios para o óculos da Meta, para o Quest 2. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de como isso funciona. Tá? Vou chamar, por exemplo, aqui um laboratório chamado Tipagem Sanguínea, né? Que é um laboratório na área de saúde. Esse laboratório, deixa eu tirar o som aqui, para a gente poder navegar melhor. Veja que eu estou usando um navegador, tá? O aluno ele clica aqui, né? E ele entra literalmente em um laboratório, onde ele tem uma mãozinha que vai o guiar para as atividades que devem ser feitas, tanto escrita, né, quanto visual. Então, ele vai lavar as mãos, né? Depois, ele vai se dirigir a um lugar onde ele vai ser convidado a colocar as luvas, a colocar também os óculos, e, a partir disso, ele vai entrar num laboratório onde ele vai realizar alguns experimentos, como se ele estivesse dentro do laboratório. Veja que aqui eu estou usando o meu mouse, tá, para clicar, né, e executar a operação necessária de acordo com as instruções que estão aqui. Eu posso aumentar a velocidade do experimento também, para que tudo fique mais rápido, né? E aqui, veja que esse laboratório ele funciona também como um tutorial, né? Onde eu tenho aqui instruções para que o aluno faça exatamente aquilo que precisa ser feito, tá? Mas existe também versões desse laboratório gamificadas, onde não há essa mãozinha, não há instruções, e o aluno literalmente tem que saber o que fazer. Do contrário, ele vai perdendo pontos, tá? Então, ele aqui, por exemplo, vai utilizar um equipamento, né? Esse equipamento é uma réplica do equipamento real, né? E, claro, como nós estamos no vídeo, eu estou mostrando tudo aqui em 2D, né? Mas se eu estivesse utilizando o óculos, né, do Quest 2, eu teria a sensação não de clicar aqui para fazer algo, mas utilizar minhas próprias mãos, né, para manipular esses equipamentos, esses instrumentos, esses insumos e ter realmente uma experiência que nós chamamos de experiência imersiva ou experiência em realidade virtual, ou seja, aquela experiência de estar no local
sem de fato estar, né? Tudo é uma questão sensorial. Então, estou aqui mexendo num navegador, né? Mas se eu tivesse com meu óculos, eu estaria vendo tudo isso em 3 dimensões. Eu poderia olhar para cima, olhar para baixo, olhar o que está atrás de mim, acima, abaixo, e ter uma vivência, uma experiência realmente bem real, né? Em cima dessa experiência laboratorial. A mesma coisa aqui na parte de topografia. Então, diferente da Médio, a Telesapiens, ele atua em todas as áreas de conhecimento, né? Como engenharias, arquitetura, saúde também, muita coisa na área de saúde, que é uma das áreas que mais precisa, né, de experimentos, né? Então, por exemplo, aqui eu estou com um laboratório de topografia, eu vou ser orientado a demarcar o meu terreno, né? Então, quem já trabalhou com topografia sabe mais ou menos como funciona. Então, eu demarquei o meu terreno e agora eu vou escolher uma área para instalar o meu equipamento, exatamente como está sendo instruído aqui. Eu já escolhi a minha área, né? Agora eu vou ter que dar minhas marteladinhas aqui, utilizando um martelo nessa estaca, né? Estou batendo a estaca, né? Então, eu vou materializar aqui o meu ponto do piquete, eu vou colocar o meu prego exatamente aqui no meio desse piquete, né? E vou armar o meu equipamento, tá? Então, eu vou levantar aqui o meu tripé, vou destravar as presilhas, tá? Vou girar aqui o meu equipamento, destravar a terceira presilha, vou regular aqui os pés, né, do meu tripé, tá? E depois que tiver tudo certinho, dou um OK. E aqui eu vou clicar no meu equipamento, né, na minha malinha, né, para tirar o meu equipamento, o meu topógrafo, e daí poder manusear o topógrafo de acordo com as instruções que eu estou recebendo. Ou seja, veja que são várias experiências que são possíveis se ter dentro desse mundo, né, chamado metaverso, tá? Só que tem um detalhe, gente, interessante. Então, além de tipagem sanguínea, topografia, tem microbiologia. Estamos entregando agora levantamento por GNSS, que é levantamento via satélite, análise granulométrica do solo, prática de cinésio funcional, que é na área de fisioterapia, anatomia, projetos elétricos, montagem e manutenção de notebooks, projetos de redes e computadores, ou seja, todas as experiências que exigem digamos, uma experiência tátil, né? Uma experiência mecânica. Então, são laboratórios passíveis de se utilizar essa tecnologia. Porém, né, quais as vantagens de se utilizar laboratórios digitais? Tá? Por que eu tenho que usar um laboratório digital numa faculdade, ou numa escola técnica, ou num curso profissionalizante? Primeiro, o baixo investimento do dispositivo. Então, imagine que com um óculos apenas, você consegue ter laboratórios como anatomia, fisiologia, laboratório de enfermagem, laboratório de análises clínicas, de química, que são laboratórios caríssimos, né? Só um laboratório de enfermagem ele custa mais de R$300 mil, tá? Um laboratório de química ele pode custar mais de R$180 mil, dependendo do tipo de experimento que você vai fazer, né? Quando você passa para análises clínicas, nossa, só os equipamentos que você vai utilizar, equipamentos na área de imagem, de radiologia, são equipamentos caríssimos, que estamos falando aí de milhões e milhões de investimento. E tudo isso pode estar resumido apenas a um único equipamento que custa hoje no mercado na faixa de R$2.500, tá? Isso já convertendo para real, é cerca de $300, na verdade, tá? Que é o custo de um Quest 2 da Meta, que, como falei, é o dispositivo mais comum de ser utilizado hoje no mundo dos laboratórios digitais, tá? Uma outra vantagem, além do baixo investimento em laboratórios, é a economia com insumos e com manutenção. Porque, além do investimento em pipetas, em toda a vidraçaria de um laboratório de química, você tem também os insumos, os ácidos, as bases, né? Você tem os medicamentos, né? No caso de análises clínicas, as soluções, que você tem que o tempo todo estar repondo toda vez que o aluno vai utilizar. No caso do laboratório digital, isso não existe, né? Porque os insumos são virtualizados, então você não tem que gastar com isso. Assim também como manutenção. Não tem risco de quebra, por exemplo, de vidraçaria num laboratório digital. Então, realmente, a economia ela é monstruosa para quem tem uma instituição de ensino,
para quem tem uma empresa que precisa trabalhar com a capacitação dos seus funcionários com relação a algum equipamento, algum tipo de simulação. Imagina, por exemplo, você treinar um motorista de empilhadeira, né? Então, você coloca um motorista desses, ou um funcionário para atuar numa empilhadeira real, então as chances de um acidente são grandes, né? Enquanto que no laboratório digital não, né? Então ele já vai dirigir já com a experiência imersiva prévia, né? Feita através de um simulador. Mas atenção, nada disso que eu falei nos últimos 3 slides é metaverso, tá? Para atender esse requisito, precisa haver o quê? Conexão e interação. Ou seja, não adianta, né, você ter laboratórios virtuais e chegar a bater no peso e dizer, agora eu estou no metaverso. Não, você não está no metaverso ainda, tá? Para estar no metaverso, tudo isso precisa se comunicar. Ou seja, estamos falando aí de experimentos laboratoriais onde você tem que estar dentro de uma comunidade, de um grupo de alunos, de estudantes, interagindo, trocando informações. Alguns laboratórios que nós estamos construindo, como, por exemplo, de projetos elétricos, tá? E alguns outros na área de engenharias, eles serão colaborativos, ou seja, eles terão interação entre alunos, ou seja, você vai poder ver o seu colega também fazendo o seu experimento e trocar informações com ele. Aí sim, isso já começa a ser um metaverso. Então, veja que metaverso é um conceito que se constrói aos poucos, tá? Para você ter o metaverso, você precisa ter os elementos, mas ter os elementos não significa que você tem um metaverso. Um exemplo de um projeto que nós temos aqui na Telesapiens é a Aprendolândia, tá? Que é uma cidade que nós estamos construindo. Essa cidade ela está sendo intitulada de Aprendolândia ou Learning Land, né? Porque ela vai permitir que as pessoas ou as empresas, instituições criem lá dentro escolas, salas de aula e os seus alunos possam entrar e interagir entre eles. Esse projeto surgiu de um protótipo com a PUC Paraná. Eu vou abrir aqui rapidamente para mostrar a vocês, onde nesse laboratório, né, ou melhor, nesse metaverso, deixa eu tirar o som aqui, que atrapalha esse som às vezes, o aluno ele tem a experiência de poder transitar no campus virtual. Esse campus, por exemplo, é uma réplica do campus da PUC Paraná, onde o aluno pode chegar aqui, por exemplo, e ver o mapa do campus, né, universitário, tá? Para se localizar. Então, veja que existem várias portas aqui, onde ele vai entrar em blocos, e dentro de blocos ele pode entrar em salas de aula, tá? Como que o aluno faz para interagir, né? Ele pode, por exemplo, chegar aqui no mural, tá? E nesse mural ele pode visualizar o fórum de discussão de cada uma das portas dos seus alunos, de outros alunos, tá? Então ele pode trocar informações, trocar mensagens, colocar dúvidas, ser respondido de uma forma diferente dos fóruns tradicionais, tá? E ele pode, por exemplo, se locomover aqui e entrar em uma dessas portas e começar a consumir o conteúdo, tá? Então, eu estou entrando aqui na porta, né? Onde ele vai clicar próximo, próximo, próximo e já interagir com o seu tutor. Veja que isso ainda está um pouco rudimentar, né? Isso foi um protótipo, né? E aqui o aluno vai entrar, de fato, para consumir o conteúdo, né? Onde ele vai ter aqui vários objetos de aprendizagem, como vídeos, né? Infográficos. Ele vai aqui brincar também com conhecimento de vez em quando, com alguns elementos gamificados. Ele vai acumulando também estalecas, né? Ou seja, ele vai construindo a sua trilha de aprendizagem passo a passo e, no final, ele vai sair com os seus softwares ou hardware skills desenvolvidos, tá? Então, voltando aqui à nossa apresentação, isso aqui é um protótipo, tá? Em 2023, a Telesapiens deve estar lançando a primeira versão da Aprendolândia e todos os clientes, né, que já são clientes da Telesapiens já vão poder degustar isso automaticamente através dos seus próprios repositórios, né? Mas como tudo isso vai virar dinheiro para mim, né? Então, você que está pensando, puxa, como é que eu vou empreender nesse novo mundo, né? Como é que eu vou empreender no metaverso? Como é que eu consigo ganhar dinheiro com isso, tá? Eu diria a vocês o seguinte, tudo ainda está muito incipiente, tá? E isso é uma notícia boa e uma notícia ruim ao mesmo tempo, né?
é notícia ruim porque, nossa, eu não consigo fazer muita coisa porque não tem muita coisa a ser feita, né? Só que o fato de não ter muita coisa pronta significa uma oportunidade, tá? Uma oportunidade de você desenvolver negócios, de você empreender projetos dentro de um metaverso existente ou criar o seu próprio metaverso, se você quiser. Mas, de uma forma ou de outra, 3 coisas você precisa entender. Primeiro, você precisa entender que para transacionar com o metaverso, você precisa transacionar com criptomoedas, tá? Isso é um conceito muito importante para que você entenda, compreenda muito bem, né? O que são criptomoedas? São moedas que não são de papel, que elas não existem no mundo real, mas existem no mundo virtual. E elas podem ser convertidas para o mundo real através de um câmbio, né? Através de uma regra cambial que hoje está bastante favorável. Então, por exemplo, um Bitcoin, que já foi $1 no passado, hoje são milhões e milhões de dólares, apenas um Bitcoin, que é apenas um exemplo de criptomoeda. Existem hoje dezenas de criptomoedas, existe o lítio, né? Existem, que é, digamos, a segunda criptomoeda mais utilizada no mundo, né? Que também já foi muito baixa, né? Já teve sua valorização muito baixa e hoje tem uma valorização altíssima. E a cada ano, a cada mês, né, na verdade, são criadas novas criptomoedas, né? E essas criptomoedas você pode comprar, né, trocar por dólar ou por real, né, e começar a armazenar na sua carteira, né? E por falar em carteira, você pode perguntar, mas David, onde que fica isso, né? Onde é que eu coloco meu dinheiro? É no banco? Não, não é no banco, tá? Porque o banco ele é regulado pelo banco central, ou do Brasil, ou de algum país, né? E aí já foge ao conceito do metaverso, porque a ideia do metaverso é que não haja países, não haja governos, não haja controle, que tudo seja autorregulamentável, né? Então, para você ter uma criptomoeda, você precisa entender que isso tudo vai ser regulado por uma tecnologia chamada blockchain, né? Que é uma tecnologia onde várias pessoas ao redor do mundo, né, vão validar que você de fato tem aquele dinheiro, né? É mais ou menos como acontece hoje com o reconhecimento de nações, né, de países. Então, por exemplo, estamos vendo a situação da Ucrânia e da Rússia, né? Então, a Rússia definiu que a região de Donbás agora é uma nação independente. Então, só a Rússia reconheceu isso, mas poucos países, né? Então, isso é questionável, né? Será que Donbás é um país? Não é um país? Vai ser? Não vai ser? Só que a partir do momento que todas as nações reconhecerem isso, aí sim será reconhecido de fato como um país. Não estou dizendo que eu quero isso, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer, não que deve, não que não deve. Estou só dando um exemplo, tá? Estou só falando isso aí para não ter nenhum cunho ideológico, algum cunho partidário aqui do que eu estou falando. Mas é mais ou menos isso que acontece com o blockchain. A partir do momento que você compra um Bitcoin, né, que você converte em dólar para Bitcoin, então esse Bitcoin passa por uma sabatina em milhões e milhões e milhões de computadores, tá? Que são os mineradores de criptomoeda, e eles vão validando essa operação, essa transação dentro de uma rede de computadores. E tudo isso fica numa cadeia chamada blockchain, tá? Que podemos entender como, digamos, um cartório digital, né? Algo como um cartório, ou seja, só que não é um cartório só, entenda? São dezenas de milhões de cartórios espalhados no mundo que estão dizendo, realmente o David tem um Bitcoin. Nossa, gostaria muito de ter um Bitcoin hoje, tá? E o terceiro conceito que você não pode deixar de entender é o conceito de NFT. O que é um NFT? O NFT não é uma criptomoeda, tá? Mas é algo que você pode comprar com ela. Então, imagine, por exemplo, que você tem uma escola, né? Você queira montar uma escola de artes, tá? Dentro do metaverso, e você vai formar pessoas nessa escola, e essas pessoas podem criar obras de arte, né? E você pode ter um agreement, né? Ter um contrato virtual, digital com essa pessoa, que é teu aluno, que toda obra que ele criar durante o processo de aprendizagem vai virar um NFT, ou seja, vai virar uma propriedade da escola, né? E essa propriedade pode ser vendida, e esse teu aluno pode ser sócio desse NFT, pode ser sócio dessa obra de arte. Essa obra de arte é única, né? Ainda que alguém copie, né? Ela tem um protocolo que diz que ela é única no mundo inteiro, tá?
A exemplo da obra de arte que o Neymar comprou há pouco tempo, né? Que ele comprou por milhões e milhões e milhões de reais, uma obra de arte, na verdade é um infográfico, né? Que alguém fez, né? E ele comprou por milhões de reais. Por quê? Porque aquilo ali tem um valor validado por alguns milhões de células de um blockchain, dizendo que aquilo ali é único, exclusivo. Ah, David, mas eu posso copiar? Pode copiar à vontade. Pode copiar quantas vezes quiser. Só que somente uma pessoa vai deter o direito, né, o direito de propriedade sobre aquilo ali. Então, isso é um NFT, que é um token não fungível, ou non-fungible token, né, o termo em inglês. Ou seja, é um número, ou seja, é uma sequência de dígitos que vai dizer que aquela obra de arte, que aquele curso, que aquele livro, que aquele automóvel virtual, que aquele terreno, que aquele imóvel pertence a você. Percebe? Então, esses são os 3 conceitos fundamentais que você não vai poder deixar de entender para entender esse universo chamado metaverso. E aí, entendeu como tudo isso vai funcionar? Que maravilha! Espero que tenha ficado bem claro para vocês, né? O conceito do metaverso, como que isso pode ser aplicado na educação, e convido a vocês a pesquisarem sobre o assunto, tá? A trocar informações conosco. Estamos sempre abertos a isso, tanto a Telesapiens como a Unisalesiana. E foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Muito obrigado pela sua palestra, disponibilização de conhecimento, tudo que você nos falou aqui, muito interessante. Queria questionar umas coisinhas contigo para tirar algumas dúvidas, né? Claro. Na sua visão, tanto comercial como na área educacional, você acha que isso, o metaverso em si, né, que é uma junção de tecnologias, né? Você acha que isso vem para somente agregar a disponibilização de conhecimento, né? Agregação de disponibilização de conhecimento, ou pode virar uma realidade de que muitas coisas serão feitas diretamente no metaverso, saindo do mundo real e ficando no metaverso, quando isso estiver totalmente claro, né? Totalmente pronto, né? Como você disse, ainda está caminhando, está engatinhando, né? Tem muita coisa ainda para acontecer. Na minha visão, James, o que é que vai acontecer, tá? Veja, estou falando da minha visão particular, tá? Eu não tenho bola de cristal, né? Não sou cartomante, né? Mas nem sou vidente. Mas eu vejo mais ou menos, quando eu olho alguma coisa acontecendo, eu olho para trás e analiso o que aconteceu com outras coisas parecidas. Eu venho do mundo da EAD, né? Desde 2005 eu trabalho com educação à distância. Eu diria a você que eu fui um dos pioneiros nessa área de educação à distância aplicada, né? Então a gente montou na época telesalas com satélite, depois migrou para banda larga, depois migrou para cursos online, cursos em broadcast, e hoje estamos aí com a editora Telesapiens produzindo conteúdo para EAD. Então estamos desde 2005, eu praticamente desde 2005 trabalho com EAD. E o que foi que eu vi acontecer? Eu vi a coisa arrumar para um extremo, né? Se dar mal e voltar para o meio, né? Como tudo, até na política está acontecendo, né? Ou seja, a gente sai de uma situação de esquerda, vai para uma situação de extrema-direita, aí se dá mal, aí vai para a esquerda de novo, volta, fica no centro. Então, eu sou muito crente nessa coisa do centro, né? E o que é o centro? O centro é o híbrido, né? Então, o que está acontecendo com a EAD hoje, com a educação à distância? Nós partimos para uma situação de pandemia, onde antes da pandemia se questionava se EAD seria o futuro ou não o futuro, de repente a pandemia nos empurrou para dentro da EAD. Quem não tinha EAD estruturado se deu mal, né? Faculdades, instituições de ensino que tinham fragilidades com relação a seus projetos de educação à distância se deram muito mal com a pandemia, né? Mas, de repente, algumas se deram bem, né? E aquelas que não tinham essa estruturação tiveram que correr para ter, né? Então, aconteceu aquela coisa, não, agora é EAD, agora quem não tiver EAD vai quebrar, etc e tal. Só que quem não tinha EAD não quebrou. A pandemia praticamente acabou, né? E o que é que nós estamos vendo hoje? Um legado forte da EAD,
né? Se a EAD deixou um legado forte, a prova é isso que a gente está fazendo agora, né? A gente está fazendo uma palestra ao vivo, eu podia estar aí na sede de vocês, aliás, com muito prazer estaria aí, tá? Mas conseguimos fazer isso à distância, tá? E graças a esse legado da EAD, né, que está desde 1999 até hoje evoluindo, né? Só que hoje, qual é o cenário da EAD? É o híbrido, é o sistema híbrido, né? Ou seja, o melhor cenário que existe hoje é aquele aluno que ele consegue estudar em casa, né? Ir para a sua faculdade ou para a sua escola técnica ou para o seu colégio fazer aquilo que realmente tem que ser presencial, que é o contato físico, né? A experiência laboratorial, que nem sempre laboratório digital resolve, né? A socialização, que é algo muito importante também, que é difícil se socializar somente em meios digitais, você precisa do cheiro, né, do contato das pessoas, e hoje eu acredito muito nisso, né? Então, vai ter empresas que o negócio delas vai encaixar perfeitamente no metaverso, tá? Como no caso da Tresapes, por exemplo, que é uma empresa 100% digital. Há empresas como, por exemplo, rede de varejo, né, que vai precisar vender fisicamente algo no mundo real e vai se valer do metaverso para implantar seu showroom, né? E vai ter empresa que não vai fazer muito sentido o metaverso durante algum tempo, tá? Eu acho que nada disso se exclui. Então, o metaverso ele vai chegar aos poucos, tá? Como tudo no mundo, né? Tudo no mundo que acontece de repente, né? Vem sempre as teorias da conspiração. O metaverso, né, vai ser a perdição do mundo. O metaverso vai fazer as pessoas enlouquecerem. Disseram isso quando inventaram os videogames no passado e ninguém enlouqueceu por causa disso. Disseram isso com a EAD também lá atrás, ninguém enlouqueceu por causa disso, né? Então, como tudo no mundo, pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal, né? Então, eu acho que vai dar no centro, né? Vai dar no 1-1, no 2-2. Eu acho que vai ter coisa boa no metaverso, vai ter coisa boa ainda fora do metaverso, e as duas coisas eu acho que vão andar de mãos juntas, de mão dadas. Então, você acredita que vai ter aqueles extremos, né? Picos altos de muita gente mudando quase toda a sua base de conhecimento, de tecnologia para o metaverso, focado em metaverso, quebrar a cara e diminuir e ir para o híbrido, né? Ficar metade aqui e metade ali, um pezinho aqui, um pezinho ali, né? Porque claro, não tem que ter essa força toda para ficar em um ambiente só, ou só no físico, ou só no metaverso. É verdade. Nós vamos assistir ainda muita quebradeira de startups, tá? Como já está acontecendo no mundo físico, né? Por exemplo, no mundo digital, sem ser metaverso, né? Não vou citar nomes aqui para não ser indelicado, mas muitas empresas que chegaram assim, cheguei, eu faço, aconteço, estão demitindo em massa aí, né? Porque geraram-se bolhas, né? Então, o que acontece? Acabei de mostrar aí, né? Quem está investindo no metaverso, é gente pesada, né? É somente o Elon Musk, os Google Boys, o Bill Gates, o Zuckerberg e outros, tá? Muitos outros aí, a Amazon também, eu não citei aí, tá? Mas a Amazon também está investindo nisso. Mas não que eles vão quebrar, tá? Mas eles estão jorrando dinheiro nisso, entende? Então, quando você jorra dinheiro em alguma coisa, então você fatalmente vai criar bolhas, né? Como aconteceu em 2008, né? Está acontecendo agora também, aconteceu em outras décadas também. Muitas empresas vão pedir dinheiro para projetos mirabolantes que não vão acontecer e essas empresas vão levar prejuízo, né? E pode haver recessões, né? É normal isso acontecer, tá? Não é nada do outro mundo, tá? Então, eu acredito muito nisso, né? Que vai ter muita oscilação. Por isso, qual é o conselho que eu dou? Tá? O conselho é o seguinte, olha, quer entrar no metaverso? Não entre somente pelo modismo, tá? Não entre somente porque é uma forma de atrair dinheiro. Não, né? Entre porque faz sentido para você. Entre porque faz sentido para o teu negócio, tá? E entre devagarzinho, tá? Olha, coloca um showroom lá da tua empresa, né? Marca território, né? Compra um NFT, compra umas criptomoedas, testa, faz um teste, né? Não coloca todos os ovos numa cesta só, porque essa cesta pode quebrar e você ir junto. Isso é verdade. Um último questionamento aqui, para não te tomar tanto tempo e também para não alongar muito. Você acredita, né, com sua experiência aí de
de trabalho já na área da educação, que as universidades, né, escolas técnicas, ou até escolas de segundo grau, primeiro grau, aí, né, educação, ensino fundamental, ensino básico, né, ensino médio, tem não diria uma grande chance, mas eu diria assim que daria para começar a trabalhar em alguma coisa focada no metaverso hoje, mesmo que essa tecnologia ainda está muito nova, não temos tanto conhecimento aqui no Brasil, né, como iria funcionar, e nem tecnologia até suficiente para isso, eu acredito, né, como sou da área de tecnologia também, eu vejo que falta ainda alguns investimentos para nossa tecnologia, por exemplo, o metaverso vai consumir uma quantidade enorme de banda de internet, né, a internet teria que ser uma internet de qualidade. Por exemplo, no Brasil não temos uma qualidade para a internet, independente do local que a gente esteja, né, que a gente venha a estar, a internet não é tão boa assim. Mesmo que a gente tenha um link só para a gente, dedicado para coisas, não temos essa qualidade toda, temos oscilações. Então, nesse sentido, não temos toda essa tecnologia. Você acha que uma instituição de ensino, em qualquer nível que seja essa instituição de ensino, ela teria a possibilidade de já ir entrando, como você falou, e devagarinho ir entrando, ou ela deveria esperar mais um pouquinho esse desenvolvimento maior da tecnologia no Brasil, né, de vir exemplos até de empresas, né, particulares aí, né, não só da parte educacional, mas comerciais, focada nisso, para depois as instituições começarem a entrar, ou vamos entrar junto com todo mundo, vamos fazer isso também? Olha, como eu falei, né? A nossa recomendação é que as instituições entrem devagar, tá certo? E comecem a entrar de forma prototipada, né? Ou seja, compra um óculos da Quest 2, tá? Eu digo Quest 2, mas pode ser outra marca, pode ser um HoloLens e tal, só que Quest 2 eu diria que seria uma aposta, né? Mais compatível com o projeto do Zuckerberg, que eu acho que é o que vai pegar, né? A Microsoft também, né? Mas o HoloLens da Microsoft é muito caro, né? Muito caro, né? O Kinect é muito caro também. Eu diria que hoje o custo-benefício de um Meta, de um Quest 2 é muito, muito interessante. Então, começa comprando óculos, né? Começa oferecendo um laboratório imersivo em um polo master. Então, digamos que a Unisalesiano tem aí, sei lá, dezenas, centenas de polos, vocês devem ter. Então, pega um polo master aí por região, tá? Investe lá em 10 óculos desses aí, coloca lá alguns laboratórios, como na área de saúde, por exemplo, tá? Na área de engenharia, que são laboratórios mais pesados, né? Começa a oferecer isso para alguns alunos irem lá praticar, porque lá vai ter internet de boa qualidade, que o aluno não vai ter em casa, né? O aluno, infelizmente, ainda não tem condições, né? Eu falo aluno de modo geral, claro, né? Tem aluno que tem, mas os alunos não têm condições de comprar, de investir R$ 2.500 no óculos, né? Mas eles têm condições de dar uma chegadinha lá no polo, né? E fazer uma prática laboratorial usando um óculos, tá? São 10 óculos apenas, então, para uma instituição como o Salesiano, é um investimento alto, né? Mas para um aluno é uma experiência imperdível, né? Você usar um óculos desse, né? E se ver dentro de um laboratório fazendo aquilo que realmente você sonha fazer depois de se formar, né? Que é estar trabalhando numa empresa, estar colocando a mão na massa. Então, eu acho que é uma forma discreta, mas objetiva de uma instituição de ensino entrar no metaverso. É começar pelas partes, tá? E mais na frente, claro, né? Ou se engajar numa Aprendolândia da vida, ou numa MedRoom, ou numa metaverso da própria Meta, se existir um dia, quem sabe, talvez, entrar no metaverso e construir a sua escola lá dentro virtual, entende? Tudo é uma construção. Então, eu gosto muito das coisas construídas passo a passo, né? Então, para ser grande, alguém teve que ser pequeno antes. Então, vamos começar pequenininho, tá? Nós temos alguns clientes hoje fazendo isso, construindo laboratórios em polos masters, né? Por que polos masters? Porque são polos mais comprometidos, né? Aquele polo que vai ter uma estrutura melhor, vai ter um espaço físico melhor, de repente tem mais potencial de investimento, de repente o polo até investe junto com a instituição de ensino na compra desse laboratório também, e geograficamente possa atrair, né, um público aí daquela região, tá?
Então, essa seria a minha recomendação, tá, James? Ir devagar, mas ir, né? Não esperar acontecer. Porque quem espera acontecer fica para trás, né? E depois, para você recuperar o tempo perdido, fica bem mais caro. Sim, verdade, verdade, entendo. Realmente. Quem fica por último, Bebe água larga. suja, né? Quem chega depois bebe água suja, né? Exato, exato. David, queria agradecer a você mais uma vez, em nome do Unisalesiano, na nossa instituição. Você está participando do nosso congresso internacional aqui voltado à educação, tá? Agradecer a sua empresa, Telesapiens, né? E através da sua pessoa, o CEO da empresa, essa disponibilidade de tempo, de conteúdo, essa conversa bacana, esse papo legal, conteúdo interessante, um conteúdo que realmente está aí no topo das pesquisas hoje em dia, né? Todo mundo quer saber um pouquinho do que é o metaverso, para que serve esse trem, onde vamos usar isso aí? Então, todo mundo quer saber isso, né? Se vão tirar, algumas pessoas, vou perder meu emprego porque a empresa vai mudar para lá, ou não, eu vou ter que aprender outra tecnologia, eu vou trabalhar lá. Então, tem várias visões tanto de mercado, como de profissional, como na área educacional, o aluno querer aprender para isso, para estar focado lá trabalhar com essa tecnologia, que eu acho que vai ser um campo enorme, né? Ainda. Então, queria agradecer imensamente esse seu tempo, essa disponibilidade, essa tão fluido que foi essa palestra, né? Tão rápida, né? Como você falou, daria para falar aí mais umas 5 horas no começo, né? Você falou, e talvez não falaria nem um terço do que poderia falar. Então, queria agradecer em nome do Unisalesiano mais uma vez. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, tá? Sempre me chamem para essas oportunidades. Eu gosto muito de falar sobre educação, né? Tecnologia e educação é um binômio que norteia a minha vida desde muitos anos atrás. E eu estarei sempre à disposição, tá? É só chamar, estarei aqui para conversar sobre coisas inovadoras, interessantes e compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem. Ok, muito obrigado, David. Fique com Deus. Pessoal, finalizamos então essa palestra com o David, né, o CEO da Telesapiens, tá? Agradecendo mais uma vez. Então, pessoal, fiquem com Deus, tudo de bom. Até mais, pessoal.